Saiu uma nova súmula do STJ sobre processo administrativo disciplinar. Afinal, essa nova súmula ajuda o servidor público ou atrapalha o desempenho da função do servidor público? Pessoal, eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares, e hoje a gente vai falar sobre a decisão que foi sumulada recentemente do STJ, que é a súmula 665. Eu vou ler ela na íntegra para que a gente entenda primeiro. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Perceba que a súmula ela vem num ritmo e de repente o texto muda o discurso imediatamente. E é muito interessante porque essa foi a percepção de vários intérpretes da lei, administrativistas, o pessoal aqui no YouTube também, advogados, professores. Parece que ela veio num sentido e de repente ela tange para outro. Isso deu até divergência entre as interpretações. Poxa, será que essa súmula está ajudando a anulação de um PAD que foi ilegal? Ou ela está prejudicando a intervenção do judiciário em processos administrativos disciplinares? Ou seja, o judiciário não quer julgar, não quer intervir nos processos administrativos disciplinares, né? Na opinião aqui do escritório, no primeiro momento, a súmula ela vem num ritmo muito claro de querer blindar a questão do PAD no sentido de legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Isso tudo a gente já sabia, já tinha bem consolidado na jurisprudência, ou seja, o máximo que o julgador quer adentrar é isso. Ele não quer ingressar no mérito administrativo, que é justamente analisar a questão das provas, dos eventos, dos fatos. Ele vai analisar como um fiscal, o fiscal do procedimento, o fiscal do rito do processo administrativo disciplinar. Mas ao final da súmula, ele já muda e ele deixa claro que, caso tenham situações excepcionais, essas situações excepcionais serão consideradas pelo judiciário e isso não será invasão do mérito administrativo. É a parte mais clara. Ou seja, o final da súmula, ele deixa claro pra gente o que não vai ser o mérito, não vai ser uma invasão de mérito administrativo. Ou seja, o judiciário quer apreciar casos assim para que justamente não se perpetuem. E daí ele cita quais são essas situações que serão, que ele poderá intervir e não vai ser invasão do mérito, que é justamente flagrante ilegalidade, teratologia e desproporcionalidade da sanção aplicada. São esses três casos em que o judiciário vai intervir num PAD e não será a apreciação do mérito administrativo em si. Lógico, o que a gente percebe desses três exemplos citados na súmula? Ilegalidade, teratologia e desproporcionalidade. São conceitos abertos, ou seja, o que é manifesta, flagrante ilegalidade, teratologia e desproporcionalidade da sanção aplicada. A fim de tentar consolidar e deixar mais claro para o servidor público que está me assistindo, a gente imaginou uma situação aqui que talvez essa súmula se enquadre bem. E vamos tentar fazer um esforço aqui doutrinário, um esforço de estudo mesmo, já que a súmula é muito recente, ela está aí há um mês, a súmula é de dezembro de 2023. Então a gente vai tentar fazer um esforço aqui para exemplificar a aplicação dela na prática. Então vamos imaginar um caso de acidente automobilístico, um servidor público que pega uma condução, o veículo da repartição, ou seja, um veículo patrimônio público, e ele conduz esse veículo e acaba colidindo ele, ou seja, gerando dano ao patrimônio público. Isso vai ser apurado por um processo administrativo disciplinar. E a questão é que no processo administrativo disciplinar, vamos supor que eles entendam que houve uma imprudência, uma imperícia, houve uma alta velocidade, o veículo foi pilotado em alta velocidade pelo servidor público, ou seja, eles identificaram a existência do fato, a existência da alta velocidade, da colisão, da dimensão do dano e da autoria, ou seja, o servidor público estaria ali. Caso esse PAD chegue para o judiciário, sob a ótica da súmula 665, o judiciário, no primeiro momento, vai ver o rito do PAD. Ele vai falar, olha, teve testemunha, o devido processo legal foi respeitado, ele foi citado, ele participou das oitivas, ele participou do processo, ele constituiu o advogado, enfim, o processo correu
normalmente. E, ao final, foi julgado. O judiciário não vai entrar no mérito, por exemplo, se ele estava em alta velocidade, se o fato existiu ou não, porque já foi apurado, isso é mérito administrativo. A autoria do fato também, ou seja, o servidor público que pilotava esse veículo, isso também é mérito administrativo desse ponto de vista. Mas, vamos supor que no meio do processo administrativo, o indiciado ele tenha juntado provas de que ele não estava nesse veículo. Ou seja, ele negou a autoria. Ele não estava pilotando esse veículo. E isso foi rechaçado, foi recusado pela comissão processante. A comissão processante do PAD não reconheceu esse argumento de que ele não estaria no veículo, mesmo ele juntando provas. E daí chega esse processo administrativo para o judiciário, e daí as provas do indivíduo de que ele não estava no veículo são fotos de que ele estava em outro lugar. São provas de, por exemplo, o Google Maps, em que ele estava em outro local no momento do acidente. São provas relacionadas a matérias publicadas, fotos em redes sociais que provam que ele não estava no veículo naquele momento. Isso pode ser identificado como uma teratologia, ou seja, é uma situação tão escalabrosa, tão diferente, que é nítido que aquele servidor público não participou do dano ao patrimônio público, não participou do que constituiu aquele processo administrativo disciplinar. Nesse caso, pela própria súmula 665, o judiciário não estaria ingressando no mérito administrativo ao anular este PAD, identificando uma negativa de autoria, porque justamente foi identificado uma teratologia. Essa interpretação e um exemplo de aplicação que o escritório entende mais cabível para essa súmula. Mas, de todo modo, a súmula ela consolida muito do que a gente já tinha de orientações, né? O PAD é um evento muito complexo desde a via administrativa. Então é importante que desde a via administrativa o servidor público já esteja amparado, já tenha uma assessoria orientando ele. Porque justamente quando chega para o judiciário, até mesmo se ele tem um patrono constituído lá no administrativo, uma anulação no judiciário ela é muito mais factível. Porque a gente sabe que perseguições, ilegalidades, elas acontecem o tempo todo nas administrações públicas. Inclusive, eu falo administrações públicas no plural, porque a gente sabe que temos diversos entes federativos, diversas gestões. E a nível, por exemplo, municipal, municípios de interior, isso é mais latente ainda. As pessoas são mais perseguidas, o servidor público é mais lesado, seja voluntariamente, ou seja, realmente há um ânimo de lesar o servidor público, de perseguir, ou às vezes por ignorância. Tem muito servidor público que não conhece o procedimento de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, e acaba tocando ele de qualquer forma numa comissão processante, prejudicando o próprio colega. Então, nesses casos, a gente percebe que a participação de uma assessoria jurídica é muito importante para que justamente sob a nova ótica da súmula 665, seja possível uma anulação ou que nem chegue, né, aí para o judiciário. O processo administrativo ali se encerre e haja uma proporcionalidade entre as sanções. Um outro detalhe é esse último termo que é utilizado na súmula 665, a manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. É interessante porque a gente tem conceitos abertos que a gente já falou num vídeo aqui no canal sobre PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e alguns conceitos abertos que eram muito prejudiciais para o servidor público, como, por exemplo, o que seria uma conduta escandalosa na repartição. Isso existe, tá, no estatuto, e isso gera demissão. Ou o que seria uma insubordinação grave em serviço. Poxa, o que é uma insubordinação grave em serviço? É um conceito aberto. E tá lá, estou falando da 8.112, artigo 132, inciso 6º, insubordinação grave em serviço. Então, no caso de que haja um PAD por uma suposta insubordinação grave em serviço, que é um conceito aberto, e o servidor público acabe demitido, pode ser que o judiciário entenda que nesse caso, houve uma manifesta desproporcionalidade entre a sanção aplicada e ele mesmo anule este PAD justamente sem invadir o mérito administrativo, porque a súmula 665 autoriza como uma situação excepcional de anulação nesse caso. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e talvez clareado a questão da súmula 665 do STJ. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, a gente posta toda semana conteúdo sobre servidor público e também acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.